Então hoje, boa noite a todos. Boa noite. Dando continuidade aí ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que tem como título Sede Perfeitos. E aí a gente vai falar sobre a parábola do semeador. E também tem o item o dever e a virtude. A gente vai falar um pouco também deles. Mas começando com a parábola do semeador. Essa parábola é muito contada, né, muito usada, né, em todas as religiões, se refere muito a ela, né, com diversas interpretações. E aí a nossa não foge muito, né? Então a gente vai falar também sobre a parábola do semeador hoje aqui com a ótica do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos primeiro, vocês não vão conseguir ler daí, mas eu leio aqui a parábola do semeador assim de uma passada só e depois a gente vai comentando, vai falando os detalhes dela. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Então está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, ele conta essa parábola, e depois tem a continuidade dela mais adiante, que é próprio Cristo dando sequência, né? Tem uma conversa com os apóstolos, depois ele dá a sequência, explicando o que seria cada um dos terrenos, né? O primeiro é as sementes que caiu à beira do caminho. Então, lá em Mateus 18, 19, capítulo 13, versículo 18 a 19, Jesus vai falar do que é as sementes que caíram à beira do caminho. Ele diz assim, ó: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra no reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então está ali a imagem dos pássaros, né, comendo as sementes, as pérolas, né, os ensinamentos de Jesus. Nós entendemos que o semeador é Jesus Cristo, semeando a sua palavra, os seus ensinamentos, né, e contando como que as pessoas, de uma maneira resumida, né, recebem o ensinamento dele de Jesus. E ele diz que esses que a semente que caíram à beira do caminho, né, são aquele que escuta a palavra e não lhe dá atenção. E o espírito maligno tira, né, retira do coração, né. Então, a gente vai ver quem é que não dá atenção para a palavra ou não entende a palavra de Jesus. Somos todos nós, né? Todos nós, em algum momento, na nossa busca por Deus, por espiritualizar-nos, né? Quantas vezes, assim, durante a vida, comigo mesmo e com tantos outros, bate assim uma vontade de buscar algo, a espiritualização, e a gente vai a um templo, vai a uma religião, frequenta por algum tempo, ouve aquilo, parece que faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz, a gente não fica muito convencido se aquilo está certo ou não entende alguma coisa, acha que naquele momento não é para a nossa vida, e a gente abandona, não vai mais, né? Acaba não indo mais, não dá atenção, não entendeu, não captou, né? Esse maligno a que ele está se referindo aí, óbvio, todos se referem a um ser voltado para o mal, que vem ali, né? O diabo, o Satanás, como queiram, que vem ali e retira a boa palavra que foi lançada no nosso coração, né? Fazendo com que nós não a absorvamos. Mas é bom entendermos que o maligno, efetivamente, são as nossas imperfeições, né? Nós que não estamos preparados ainda para fazer uma transformação, uma mudança da nossa vida, e o maligno nada mais é do que a sombra que habita no nosso próprio coração, né? E existe, de fato,
seres voltados com a intenção de fazer o mal, que nós chamamos os espíritos obsessores, né? Mas eles são nossos companheiros, como diz o nosso amigo Márcio lá alguém falou, não sei se foi o Márcio lá no encontro, falou que eles são nossos convidados, né? Os obsessores, eles não entram na nossa vida sem o nosso convite, né? Eles estão na nossa presença pelo nosso convite, a nossa sintonia. Então é um maligno do nosso coração, a nossa dureza, a nossa ruindade, ainda que é muita, é que acaba atraindo más companhias para nós e efetivamente contribui com aquilo que a gente já quer, que é não escutar a palavra, e vem a espiritualidade inferior e acaba retirando mesmo, e a gente não fica com aquele ensinamento, e não é daquela vez que a gente cola em alguma coisa, vamos falar assim, para mudar a nossa vida. Então é a semente à beira do caminho, né? Cai, é levado, e você vai de novo, daqui mais um tempo a gente vai, ouve a palavra, e depois não vira nada, e por aí vai. Né? Então a semente que não vai gerar fruto nenhum, a semente à beira do caminho. Daí ele diz a semente entre as pedras, né? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. Por isso que eu pedi a música raiz, Rafael. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo se aborrece, né? Se afasta, vamos falar assim, né? Então é esse exemplo da semente que em solo até fértil, né? Que germina e cresce, mas aí como não tem profundidade porque tem pedra, né? Vem o sol logo e queima. E ele associa isso aí a nós todos que chegamos num determinado lugar e começamos bastante empolgados, né? E todos nós, né, às vezes se empolga bastante e já começa a fazer os trabalhos, aquela alegria, aquela motivação, aquela vontade toda, né, de fazer as coisas e ouve e fica muito entusiasmado no começo, né? É o fogo de palha, é o cavalo paraguaio que a gente fala, né? Pega aquela arrancada assim, né? E depois passa um tempo, né? Aí a pessoa já vai esmorecendo, aí alguém não cumprimenta, não fala bom dia, ou fala bom dia e a pessoa não responde, né? A angústia, a perseguição, aí vem a família e começa os problemas familiares, e a pessoa acaba abandonando, né? Porque andar com Cristo tem o seu preço, né? Não, ele diz que o fardo dele é leve, né? Que é suave, o seu fardo é suave, que é leve, mas tem o seu peso de andar com Jesus. E aí, sempre que nós nos filiamos a alguma instituição religiosa e passamos a conviver muito entre irmãos, obviamente que acontece ali os atritos, as rusgas, né? Os desentendimentos, né? E aquela alegria, aquela dedicação inicial e todo aquele entusiasmo, né? Ele acaba se perdendo, né? A pessoa vai esmorecendo, perdendo o ânimo devagarzinho, né? Ou seja, a pessoa não cria raiz, né? E a música diz assim, firme o ideal, né? Para a gente criar raiz, né? Ter um ideal, né? E a gente só vai avançar, fazer na nossa caminhada espiritual, né? Fazer a diferença para nós mesmos, para o mundo, né? Para a sociedade, se a gente criar raiz, se nós efetivamente nos vincularmos a uma casa e apesar das dificuldades, dos atritos com os colegas, com tudo, a gente fica a pé e mesmo ir adiante, né? Então, aqui mesmo, já tiver tantos trabalhadores, né, Rafael? Já passaram, tá alegre. Só a gente fica passando na corrente, pedindo a Jesus que os traga de volta. Estamos precisando dele para nos ajudar aqui, né? Mas se foram, né? Se foram, e agora, mas eles vão voltar, com fé em Deus. Então, não cria raiz, né? Essa pessoa, assim, de pouca duração, né? Chega a angústia, perseguição, desentendimento, a pessoa se ofende, vai embora, né? E estamos aqui de portas abertas, esperando aí as pessoas para criar raiz com nós, para frutificar, para florescer, para fazer crescer essa casa, né? Estamos esperando aí todos, né? É a semente no meio das pedras, né? As pedras são sempre um escolho na nossa vida, um atrapalho. Muito bem. E aí tem as sementes que foram semeadas entre os espinhos. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então é isso, a pessoa vem aqui, ouve, acha bonita a doutrina espírita, entende a lógica, a filosofia, toda a
a pregação do Cristo, né, do amor e tudo mais, acha interessante, né? Mas aí vem os cuidados do mundo, ele diz, os cuidados desse mundo, né? Os convites do mundo, né? Então, aparecem coisas assim que nos tiram, né? A gente, às vezes, se dedica mais a uma situação fora da doutrina, né? Depende de trabalho, de carreira, de estudo, tantas coisas que aparecem quando a gente enceta, né, uma caminhada espiritual, a gente se decide. Parece que assim, que aquelas coisas que nunca aconteceram, de repente acontecem e nos tira do caminho, nos tira do eixo que a gente estava, daquele rumo que a gente tinha decidido, né? E fala das riquezas também, né, que sufocam a palavra, as seduções do mundo, né? O mundo nos convida, né, para a fama, para o poder, para tantas coisas, né? E a gente acaba esquecendo, deixando de mão a espiritualização, deixando de mão essa busca espiritual, esse caminho, né? E segue a nossa vida por outros caminhos, trilhando aí, buscando outras coisas que não o entendimento, né? É o espinho, né? Os escolhos do mundo, né? Que também abafa e faz morrer essa planta que começa a germinar forte dentro de nós, que é o Evangelho do Cristo, né? Então está aí a parábola do semeador e finalmente tem a semente que cai em boa terra, né? E aí frutifica, coloquei ali um campo, né, todo verde ali, bem florido, bem produzindo bastante, né? Não sei que planta aquela ali, parece soja, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e dá fruto e produz 100, outros 60 e outros 30. Então é aquela pessoa que ouviu a palavra, entendeu e começou de alguma forma a transformar a sua vida, divulgar a palavra do Cristo com o seu comportamento, com o seu exemplo na sociedade, com a dedicação aos seus semelhantes, né? Na casa espírita ou em outra religião também, né? A palavra do Cristo, ela está não só na doutrina, mas aquele que se filia a uma instituição religiosa e segue os preceitos e vai adiante, né? E se dedica, tem tantas tão boas, né? Não temos assim a pretensão de ser a doutrina salvadora da humanidade inteira, de forma nenhuma. Tantas as religiões aí e as filosofias de vida que são boas, né? Que a pessoa pode seguir, se dedicar e fazer frutificar, né? Fazer produzir 60, 30, né? Diz que Chico Xavier foi 100, né? Ele produziu tudo, né? E nós estamos ali nos 10%, 15%, 5%, sei lá quanto, produzindo quase nada, né? Então, divulgando a palavra do Cristo, né? O Evangelho caindo na terra fértil do coração dessas pessoas, ele frutifica, vai adiante, né? O terreno, obviamente, é o coração de cada um de nós, né? Então, essa parábola ela é muito interessante, traz várias situações aí para a gente refletir, meditar, né? E o Cristo, desde aquela época, falando por parábolas, usando metáforas, daí a gente vai seguir nessa linha, ainda continuando, né? Aqui, só que agora nós vamos sair da parábola do semeador e falar sobre o dever, que está relacionado com essa busca, com esse caminho, com essa caminhada espiritual, né? Que é o item 6, ali, 6, 7 ali, que é o dever. Então, o dever para Allan Kardec, que vai fazer parte, ele vai nos ajudar, bem seguido, a fazer essa semente germinar no nosso coração. O dever, diz lá o espírito Lázaro, em Paris, 1863. O que ele fala que é o dever? É uma obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Então, é o dever moral. Ali colocamos uma figura de uma sombra repreendendo a própria pessoa que produz a sombra, né? Então, dizendo assim que o dever é a conversa da nossa consciência conosco mesmo. Não é uma cobrança externa, não é seguir um preceito por medo ou por imposição. Olha, você é um pecador, você vai para o inferno. Olha, você não está seguindo os preceitos de Deus, por que é isso? Não é uma cobrança externa, ela é uma cobrança da nossa própria consciência. Somos nós falando conosco mesmo, né? E ele diz, tanto nas pequenas coisas, nos menores detalhes, como nas grandes coisas também, nos atos elevados, em tudo na nossa vida, é buscar o dever, que é
autoconsciência e autocobrança de mudança, de transformação, de fazer até a semente germinar. Então é uma cobrança que nós mesmos vamos nos impor. E aí ele diz que é muito difícil de cumprir. Na ordem dos sentimentos, dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Então é difícil, né? Coloquei ali a mulher ali com a auréola, né? Mas a sombra ali, um chifrinho, né? Dizendo assim que é difícil, às vezes a gente mostra uma coisa para a sociedade, mas no fundo a gente é outra, muito outra. E esse ser, essa sombra que ainda habita no nosso coração, às vezes é ele que toma as decisões mais importantes da nossa vida. Nos pequenos detalhes da vida, o dever não fala, o que fala é essa sombra, é outra coisa que toma a decisão de nós. Ainda é um lado nosso que nós não gostamos ainda, né? Então ele diz que é difícil por isso, porque o dever ele é antagônico às seduções e interesses do coração, né? Das coisas do mundo, né? Da matéria. Quando a gente busca a espiritualização, a matéria parece que mais fortemente nos convida para as coisas da matéria. E aí, por isso que ele fala que é difícil seguir os interesses do coração. As seduções do mundo vai de encontro, né? E o mais importante que ele diz assim, que as vitórias não têm testemunho e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Então, quando a gente consegue uma conquista, que a gente põe uma meta de comportamento, de virtude, fala a partir de tal, não vou fazer mais tal coisa, hoje eu não vou fazer tal coisa, e a gente vence aquilo, não dá para a gente contar para os outros, chegar na empresa e falar assim, olha, eu falei que eu não ia fazer tal coisa e não fiz hoje, não xinguei, não falei palavrão, todo mundo aplaudindo. Não tem, as nossas vitórias elas são só conosco mesmo, não tem aplauso, não tem incentivo, né? Não tem motivação, por isso que é difícil, né? A gente tem uma vitória pequenininha na nossa vida e não tem nada assim que venha nos impulsionar, falar que bom rapaz, que é isso aí, que bom que você conseguiu isso. Por outro lado, as nossas derrotas também não têm repressão. Então, quando a gente erra, faz as coisas erradas escondidas, pensa uma coisa mal de uma pessoa, faz um mau julgamento, ninguém viu, não tem problema, né? Ninguém viu, então por isso que é difícil cumprir o dever. Ninguém está vendo mesmo, estou pensando, o que eu fiz foi escondido, ninguém viu. Então, as nossas derrotas não tem ninguém para reprimir. E a gente acaba patinando, andando em círculo, não sai do lugar na nossa caminhada espiritual, né? A gente consegue uma vitória, não tem aplauso, é derrotado por nós mesmos, pela nossa imperfeição. Não tem ninguém também para nos cobrar, falar, nossa, que feio, você fez isso, né? A nossa consciência fala, mas como não é uma cobrança exterior, a gente segue na caminhada. Por isso que é difícil seguir o dever, por essa dificuldade é por isso, né? Não há incentivo. E aí eu coloquei ali um homem ali, o título desse slide, Esculpindo o Próprio Destino, que é uma trilogia, né? Despedindo-se da Terra, 3 livros, né? Esculpindo o Próprio Destino e Herdeiros do Novo Mundo, né? Que são 3 livros escritos lá pelo Espírito Lúcius e psicografia, se não me engano, de André Luiz Ruiz. Então, Esculpindo o Próprio Destino, é uma pessoa, somos nós ali naquela figura, né? Martelando ali para tirar a imperfeição que está em torno de nós. Mas vamos ler lá. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Então a nossa consciência sempre nos fala, quando a gente tem um comportamento, uma atitude, um pensamento, que não é cristão, que não é condizente com o Evangelho de Jesus, com o que a gente aprende, ou com aquilo que a gente imagina que seja uma pessoa espiritualizada, né? Então esse livre-arbítrio, né? Esse aguilhão da consciência, esse ferrão, né? Ele sempre vai nos avisar, vai falar. Mas a gente, infelizmente, muitas vezes não ouve, né? Não ouve esse nosso puxão de orelha da nossa consciência, a gente não dá atenção para isso. Então aí é uma tarefa difícil também. Com relação à nossa construção, à nossa caminhada espiritual, né? Está ali uma pessoa se esculpindo, somos todos nós ali nessa batalha, né? Com um martelo numa mão e um formão ali, uma punção na outra, batendo ali, retirando a nossa imperfeição, né? E essa imagem é muito propícia, né? A reforma íntima, trabalhar, o evoluir espiritual é isso, né? Porque em essência todos nós somos luz, né? Disse o Cristo, sede perfeitos,
Nós somos aquele homem, aquela mulher perfeito, né? O que está em volta de nós não é nosso, a escuridão, as impurezas, não é nosso, nós somos seres divinos em essência, né? E basta que a gente empreenda um trabalho dedicado, dolorido, né? Como esse homem está fazendo, para fazer essas imperfeições ir embora, tirar esse lodo, essa lama, essa pedra, essa escuridão, que ainda está em volta da nossa essência, que é pura, que é só beleza, né? Então a gente precisa se esculpir todos os dias, em jogar as sementes do Evangelho no coração e fazer um esforço grande para elas germinarem, brotarem, né? Para elas frutificarem. Muito bem. E ainda continuando sobre o dever, vem os louros da vitória, aquele que consegue, né? O dever é o mais belo laurel. Laurel é exatamente essa coroa de louros, né? Que os gregos lá e os egípcios usavam, na antiga Grécia, no Egito, eles usavam. Essa planta louro que põe na comida mesmo, né? Eles faziam uma coroa com aquilo que significava o símbolo da vitória, né? O vencedor, né? Ao vencedor os louros, né? Os louros da vitória. Então, eles usavam essa coroa. Tem toda uma história de mitologia que não dá tempo de contar, porque que eles usavam a folha do louro para fazer essa coroa. Então, o Espírito diz ali, para nós ganharmos uma coroa dessa, né, o mais belo laurel da razão, o dever, provém dela, quer dizer, provém da razão, né, o dever. Como um filho nasce de sua mãe, o homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, não, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário. Então, o dever, ele bem cumprido, né? Nós temos a sensação de termos feito essa coroa de louros para colocar na nossa cabeça, né? E como é que saiu essa coroa de louros? Lá daquele terreno que a gente germinou no coração, plantou o louro lá, ele cresceu e frutificou, e nós fomos lá colher as folhinhas dele para fazer essa coroa de louros aí, que é a gente vencendo, né? Frutificando a palavra do Cristo no nosso coração e nós mesmos fazendo a nossa própria coroa, né? Mas ele diz assim que o dever bem cumprido, atendendo a nossa consciência, sendo um cristão, uma pessoa de bem, não vai nos preservar dos males da vida, não, porque ele diz que a humanidade, né, faz parte disso, né? Nós somos um planeta de expiação e prova, o fato de sermos religiosos, espírita, católicos, evangélicos, seja lá o que for, não vai nos poupar do mal, da gente não ter os revés, sofrimento e dor. Não, de forma nenhuma. Mas, de qualquer maneira, nós não vamos nos subtrair à maldade da humanidade. Mas sim vai dar vigor necessário à nossa alma, né? Então, quando a gente consegue uma pequena vitória relacionada a esse comportamento, essa cobrança do dever da consciência, a gente fica mais fortalecido. Da outra vez é mais difícil de cair. Aí, se a gente segura mais uma vez, fica mais difícil. E a gente vai se fortalecendo, a gente vai ficando forte em relação às quedas. E aí é que o momento que a gente vai ganhar a nossa coroa de louros, né? Que a gente vai ser um vencedor, vai ser um vitorioso sobre nós mesmos, não sobre o mundo, sobre as outras pessoas, de nenhum tipo de competição. É exatamente a vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições, sobre pequenas coisas, né, que ainda a gente está lutando ainda com pequenas coisas, e a gente vai chegar lá. Então tá aí, são os louros da vitória, né? E para finalizar, o Sede Perfeitos, que é o título do nosso capítulo. E aí que ele diz assim, o Espírito Lázaro lá, ele fala assim, ó, o dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Sede perfeito. O que Deus quer é que a luz que tem em nós, que ela realmente apareça, que nós possamos brilhar. Está ali um exemplo da caminhada de evolução espiritual, né? O ser lá atrás, só com os chakras genésicos vibrando, né? Encolhido ali nos instintos, depois vem ali já um pouco mais, já aflorando um outro chakra ali, né? Na região aqui do esplênico, aí depois ele vai subindo, o chakra ali do coração ali, vai subindo, até que finalmente todos os chakras iluminados e em equilíbrio, né? Plenamente desenvolvidos, e o ser de luz que nós somos. Nós vamos chegar lá, não sei aonde nós estamos nessa escala, eu acho que lá perto daquele homem, lá no começo, né? Mas a gente vai chegar lá, basta a gente semear a palavra do Cristo no nosso coração e fazendo essa luta interna, todo dia batalhar contra um defeito pequenininho, né? E fazendo isso todos os dias, que um dia, né, que nunca cessa, ele diz lá, a obrigação moral, só
na perfeição, né? Nunca cessa assim, só na perfeição. Quando nós retornarmos ao convívio com Deus, né? Quando estarmos junto com Deus novamente, acabou o dever, né? Mas assim, enquanto nós estivermos nessa caminhada espiritual, não cessa o dever. Sempre estamos batalhando para buscar evoluir, melhorar mais ainda, né? Então um dia nós avançaremos, chegaremos lá. Estamos aqui hoje, daqui a algumas encarnações nos encontraremos novamente, em outra situação. Já, quem sabe, talvez melhores, né? E a gente vai nessa caminhada aí. Então é o sede perfeito, brilha a vossa luz, né? Foi o que o Cristo disse, né? Brilha a vossa luz. Então o convite é que nós possamos semear a palavra do Cristo de fato no nosso coração, ou recebê-la, porque o Cristo já semeia todos os dias há 2000 anos, através do seu Evangelho, né? Recebê-la de fato, arar esse terreno árido e sólido do nosso coração, né? Para que essa semente possa frutificar, né? Nós não vamos ser terra batida para sempre, né? É preciso sulcar a terra do nosso coração, para que a gente possa fazer frutificar o Evangelho do Cristo, florescer, para que possa germinar e dar frutos, né? Para um dia a gente alcançar essa perfeição aí. Muitas vezes esse suor, esse terreno do nosso coração, ele pode ser regado aí com o suor do trabalho, né? Do trabalho assistencial, do trabalho em prol da humanidade, né? Então o suor do trabalho vai regar essa semente do Cristo para ela florescer. Mas quando a gente não se dedica a isso, muitas vezes é com as lágrimas da nossa dor e do nosso sofrimento é que vai fazer essa mudança, vai fazer essa semente germinar. Seja com o suor do nosso trabalho ou com as lágrimas da nossa dor, essa semente vai germinar necessariamente, porque o nosso destino é a perfeição. Todos nós voltaremos a habitar com Deus. O tempo vai depender de cada um de nós que vai chegar lá. Muito obrigado, vamos então fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, vamos nesse momento entrar em sintonia com a mais alta espiritualidade e agradecer. Jesus, Mestre querido, Deus Pai poderoso, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje. Possamos, Senhor, fazer essa semente germinar no nosso coração. Possamos, Senhor, fazer frutificar o Teu Evangelho, levar a Tua Palavra. Não pregando nas ruas, Senhor, mas sendo um diferencial no comportamento, na atitude, em todos os lugares por onde passarmos, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhor a cada dia. Abençoa os nossos propósitos, Jesus, que possamos efetivamente colocar em prática na nossa vida os ensinamentos que tanto aprendemos, que tanto repetimos, mas tanta dificuldade temos de colocar em prática. Que o seu amor e a sua misericórdia possa abrasar toda a terra, Senhor, especialmente o nosso Brasil agora, Mestre amado Jesus, nesses momentos tão conturbados. Que Ismael e os seus guardiões, seus anjos possam nesse momento cuidar de todos nós. Obrigado, Mestre querido, que a sua paz e o seu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja.